Bem-vindo, pessoal! Esse é o nosso podcast Mente Aberta. Aqui estamos para o nosso segundo episódio. Aqui estaremos falando de outro tema que é bem controverso aí. Muitas pessoas vão ter ideia sobre esse tema e a gente vai estar dissecando ele aqui hoje mais um pouco. E eu quero que vocês se apresentem aí. Vamos lá, pessoal, que vai participar com a gente aqui hoje. Olá, pessoal, tudo jóia? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez para esse segundo podcast. Eu sou o Tiel, estou aqui com meu irmão Daniel, com meu irmão Wellington, que vai estar se apresentando. E não somos mestres, mas somos seguidores de Cristo e buscamos na palavra de Deus caminhar da melhor maneira possível, seguindo os princípios dele. E hoje nós vamos estar aqui fazendo mais um bate-papo aqui sobre um tema que daqui a pouco o Daniel vai estar falando para vocês e é muito interessante. Então não perca, não saia daí, ouça até o final e eu tenho certeza que todos nós aqui, você também irá aprender muito hoje. Olá, pessoal, meu nome é Wellington. Olha nós aqui mais uma vez no nosso segundo podcast. Hoje o tema é muito importante, né? A gente vai falar sobre a vontade de Deus e o Daniel vai dizer ali mais específico sobre o que a gente vai falar, mas espero que, como da primeira vez, a gente venha aprender mais e mais sobre esses temas interessantes que tem muitas controvérsias, né? Uns pensam algumas coisas, outros pensam outras, mas a gente vai tentar esclarecer um pouco sobre esse tema também. Será que é da vontade de Deus? Então vamos descobrir. Não esquece do vô, viu, filho? O vô veio tá com a gente hoje pra hoje, participar um pouquinho. Porque Vamos esquecer do vô. o vô tem muita experiência, pode falar um pouquinho também, né? Dá oportunidade aí, depois pro vovô, que o vovô fez um sacrifício pra chegar, meu filho. Você Pode não deixar, faz vovô. ideia. Vamos falar, vovô. Bom, para não perder o costume, então, pode soar a buzina, porque esse episódio já começou. O tema hoje, então, é sobre a vontade de Deus. Então, esse tema é um tema muito conhecido aí, dá até um jargão, né? Deus tem um plano maravilhoso para sua vida. Ou é comum você ouvir as pessoas dizendo: se for da vontade de Deus, eu farei isso ou aquilo. Então, esse é um tema que está no nosso dia a dia aí, a gente ouve muito se falar nele e a gente vai passar um pouco por ele aqui. Mas a gente tem novidade nesse episódio, calma aí, só um minutinho. Porque hoje a gente vamos começar com um novo quadro aqui no nosso episódio. Então, nós entrevistamos algumas pessoas que vão dar sua opinião sobre esse tema que a gente vai estar discutindo aqui hoje. E a gente vai aproveitar para usar essas opiniões para a gente discutir em cima delas. Então, vamos começar. Vamos ouvir, então, quais são as opiniões das pessoas no nosso quadro Me Explique. O vovô não ouve muito bem, não, né? Você põe meio harto aí que o vovô já tá meio ruim dos ouvidos. Não, As pode orelhas deixar, é pode grande, mas o ouvido não funciona. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Andressa. Nesse nosso novo tema, eu vou estar trazendo 3 pessoas para estar expondo qual é a opinião deles a respeito da vontade de Deus. Então eu estou aqui com a primeira convidada e eu gostaria de perguntar: como é que você sabe que algo é da vontade de Deus? Se você está no centro da vontade do Senhor, automaticamente o Espírito Santo te incomoda. Ele te dá a direção daquilo que é correto ou não. Porque é Ele quem te direciona para o centro da vontade do Senhor. Então Ele te conduz. Se algo convém do Senhor, você vai ter paz no seu coração, pois o Espírito Santo vai trazer essa paz para você. E se algo que não convém da vontade do Senhor, da mesma forma que Ele vem te trazer a paz, Ele traz o incômodo. Bom, pessoal, agora eu tô aqui com o nosso segundo convidado. Eu agradeço desde já a sua participação aqui nesse nosso projeto, a disponibilidade de estar gravando, de estar aqui falando com a gente. E a pergunta que eu gostaria de realizar: como é que você sabe que algo é da vontade de Deus? Qual é a sua visão a respeito disso? Sabemos identificar quando algo é de Deus ou algo é da vontade de Deus, quando o resultado dessa escolha
né, desse direcionamento nos traz paz, né? Diferentemente de quando forçamos algo com a nossa própria vontade, com o nosso próprio desejo, né? Que nos causa insegurança, que encontramos algumas dificuldades no caminho, né? Segundo a vontade de Deus, quando é direcionamento de Deus, Ele quer que funcione isso com calmaria dentro de nós, né? Com uma consciência tranquila, crendo na vontade dEle. Então, o resultado disso tem que nos trazer paz, né? Só assim a gente sabe que foi feito segundo a vontade do nosso Pai. Bom, eu tô aqui com o nosso terceiro e último participante e eu agradeço desde já por você estar colaborando aqui conosco. Como é que você sabe que algo é da vontade de Deus? Bom, eu tenho em mente que algo é da vontade de Deus quando eu começo a me sentir bem com alguma situação, alguma coisa que eu tô querendo, e eu busco as respostas orando a Deus para Ele me dar confirmação sobre as coisas, eu começar a me sentir bem fazendo tal coisa, tal situação, tal questão, e buscando clareza. E sempre orando para saber, buscar respostas da parte de Deus e confirmações sobre as minhas questões. Bom, a gente pode observar aqui que é uma das bases aqui que todo mundo tem da vontade de Deus é a paz no coração, né? Pelo menos nesses áudios que a gente teve aí, a gente pode perceber que esse daí foi um dos critérios usados para avaliar se é da vontade de Deus ou não. E aí agora, será que realmente ter paz no coração é aquilo que garante que a gente está na vontade de Deus, né? Talvez um contraponto aí seja Jesus ali na cruz, né? Será que ele teve paz na hora que ele estava orando ali no Getsemane, falando: "Ô Pai, eu não quero fazer a tua vontade, mas eu vou ter que fazer porque é a tua vontade mesmo", né? Então a gente tem vários contrapontos aí, a gente vai estar analisando um pouquinho melhor aqui nesse episódio aqui. E qual que é a opinião de vocês aí, pessoal? O vô quer falar. Fala, vô! O vô quer falar isso aí porque eu tenho uma experiência para contar. O vô tava com o Fuscão e foi no mecânico, o Fuscão tava ruim. E o mecânico falou: vô, você não pode pegar a pista que vai quebrar. Se pegar a pista vai quebrar, deixa o carro aqui. Deixa aqui que eu arrumo, depois o senhor sai pra viajar. E eu falei: não, o vô tem que sair agora. O vô é crente, o vô crê em Deus e sabe que se o vô pegar o carro e for da vontade de Deus, porque eu tô em paz e tô muito feliz e tô ansioso pra fazer essa viagem, o vô vai chegar no destino sem ter problema. Mas o vô não virou nem a esquina, o carro quebrou. Mas o vô tinha certeza que Deus ia abençoar. Acho que não era a vontade de Deus, então. Mas o mecânico falou pro vô que o carro ia quebrar, mas o vô muitas das vezes não quer acreditar nas coisas naturais, porque Deus deixou as coisas naturais pra gente também, que a gente tem que procurar um mecânico, um médico, e nem tudo a gente vai ver o milagre de Deus de forma sobrenatural, né? Mas o vô foi meio teimoso, o vô achou que era vontade de Deus essa viaginha, mas o carro não virou nem a esquina. Então isso daí é um negócio complicado, né? Porque o vô tava com paz no coração. O vô sabia que o vô ia chegar, mas não chegou. Aí agora o vô ficou sem viajar naquele dia, né? Experiência, hein, vô? É isso aí, vovô. Bom, o meu comentário sobre isso, né? Sobre o que nós ouvimos do vovô aqui, que a gente acabou de ver nessa história ilustrativa, e também sobre as pessoas que foram entrevistadas, é a seguinte maneira, um ponto que a gente precisa entender. Muitas das vezes a gente escolhe, né, tomar atitudes, mas, né, dentro desse tema, vontade do Senhor ou não, a gente escolhe por nossas emoções. Como seres humanos, agora falando um pouco, né, tirando da religiosidade, como seres humanos, né, Dani, Tiel e o vovozinho, a gente pode seguir dois caminhos, o certo e o errado. O caminho da razão da palavra, que é esse que é a vontade de Deus, e o caminho das emoções, que muitas das vezes
fica com o fusquinha parado, né, vovô? Na beira da pista, não consegue nem virar a esquina, vovô. Né? Então, o que eu queria deixar aqui no meu ponto de vista, um pouco de conhecimento que a gente que tem um versículo lá em Provérbios, né, 4:23, que fala assim, que de tudo que você deve guardares, então guardes o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E se a gente for fazer uma análise bíblica, né, Dani, Tiel e todos que estão ouvindo, a gente vai ver que tem duas atitudes dos seres humanos. Eles podem, então, seguir o direcionamento de Deus através da razão da palavra ou seguir o seu coração emotivo. Né? E muitas das vezes a nossa fé está no lugar errado, como a do vovô estava errada, e as emoções estavam aflorando, né? E não estava na razão daquilo que Deus quer. Né? A própria Bíblia já fala que o nosso coração é enganoso, né? Então, se a gente for tomar ele sempre como regra, a gente uma hora vai cair, né? Eu não estou falando que muitas das vezes a gente não tem que tomar alguma decisão usando o nosso coração, mas desde que todas as decisões foram ponderadas, né? Foram colocadas de acordo com a palavra. Com certeza. Então, claro que o nosso gosto a gente vai, uma hora vai contar também, né? Mas não é só o nosso coração, o nosso gosto que vai definir. É interessante, Dani, que quando se fala em paz no coração, se você for fazer algo que você gosta, e que vai trazer um benefício para você, né? Geralmente você vai estar tranquilo, né? Geralmente, você for fazer algo que você tem confiança, seja mesmo um trabalho, né? E você já executou aquilo várias vezes, você vai ter paz no coração e você vai tomar decisões e atitudes, e muitas das vezes você não vai nem buscar se aquilo ali é a vontade de Deus ou não. Né? Então é complicado esse negócio de paz no coração, mas em algumas vezes Deus se manifesta assim, dessa maneira também, né? Deus também se manifesta dessa maneira, de trazer paz no coração quando você está angustiado, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer algo, e Deus coloca assim, Ele traz, porém, qual a tua busca? De que forma você tem buscado, né, essa resposta? Existem coisas que a gente tem que tomar decisão num estalar de dedo. Existem coisas que a gente tem um tempo para buscar, né? Tem o tempo para dobrar o joelho, tem o tempo para falar com Deus, para pedir para que Ele te oriente, que Ele te mostre de alguma forma o caminho. E muitas das vezes, eu diria que a maioria das vezes, se a gente tiver disposto a ouvir e entender a voz de Deus, a gente vai conseguir ter o discernimento do caminho certo, né? E o Senhor, Ele traz sim paz no coração, mas a gente tem que tomar cuidado para essa paz não estar vindo porque a gente quer aquilo ou porque a gente gosta daquilo, né? Aí a gente toma decisão, mas essa paz não é, na verdade, uma paz que vem do Senhor, mas é algo que você gosta, você já está determinado a fazer aquilo, a tua escolha já foi feita em cima daquilo ali, e aí você fala, eu estou com paz no coração. Mas será que veio de Deus essa paz? Da mesma forma que ela pode vir de Deus também, ela pode vir dos nossos sentimentos, ela pode vir da nossa vontade, né? Assim como o Daniel disse aqui, o coração enganoso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Será que a vontade é de Deus? Será? Na verdade, né, Tio, você está dizendo, bem colocado, a gente aprende muito com isso, traz muita reflexão para a nossa vida, para entender como que realmente o coração do ser humano é enganoso, né? Porque quando a gente está tomando uma atitude, a gente vê, né, que realmente as águas foram abaixo, né? O ditado popular. Né? E pode ser da vontade de Deus ou não, mas assim, é bem interessante que o Tio colocou para a gente guardar no nosso coração isso. Às vezes a nossa emoção é tão grande, a gente quer que o nosso eu, né, toma essa atitude, e a gente sabe que os princípios de Deus, dentro da palavra, a gente aprende a vontade de Deus através dos princípios da doutrina, né, da palavra de Deus, e o nosso coração está distante. Mas mesmo assim, né, Dani, às vezes as pessoas, a gente mesmo é errante nisso, às vezes a gente quer tanto aquilo, adquirir aquilo, né, Tchel? Eu quero casar com essa pessoa, né, mas eu olho só a beleza, só um exemplo bem simples para a gente refletir nisso, e eu olho só a beleza, eu fiquei encantado com aquela mulher, a mulher com aquele homem, né, e esquece de olhar o restante. E aí a gente olha assim na Bíblia falando da família e do casamento, olha para você ver como que a gente pode tropeçar na vontade de Deus e fazer a nossa. A gente esqueceu de olhar todo o contexto da vida da pessoa, a educação, como
trata, se é trabalhador ou não, mas a gente só olhou a beleza. Aí a gente casa, aí os problemas vêm, as famílias são desfeitas, os casamentos não duram, e aí as pessoas ainda falam, foi vontade de Deus? Era da vontade de Deus, por que isso aconteceu? Mas na verdade era a vontade do nosso coração, né? E só para a gente entender quanto que é errante isso, quanto que a gente pode sofrer com isso, a gente seguir mais a emoção do que a razão. Então que a gente possa entender que é a razão da palavra que vai estar fixada a vontade de Deus na nossa vida. Sim, e a gente pode classificar também, já que você tocou no assunto, Wellington, a vontade de Deus como uma parte que foi revelada e uma parte que está escondida. A gente não sabe 100% da vontade de Deus hoje, né? A gente não foi revelado tudo na Bíblia. Você tem que comprar o carro daquela cor. Esse tipo de coisa você não vai achar na Bíblia, né? Isso daí é uma decisão Verdade. que você tem que tomar, né? Então, a gente pode fazer essa distinção. O que Deus revelou na Bíblia? Lá ele revelou vários princípios do casamento. Você estudou, você avaliou aqueles princípios, você tomou aquilo lá como base para as suas decisões, ou você deixou tudo de lado e foi pela sua própria emoção, você falou, como eu estou com paz no coração, acho que essa é a vontade de Deus. E você deixou todos os princípios de lado, né? Então, é interessante a gente perceber isso daí, que a gente tem a parte da vontade de Deus que foi nos revelada e que está na palavra, que são os preceitos, que são as normas que a gente encontra lá, e a gente tem a vontade de Deus que está escondida, que Ele não revelou pra gente, porque senão a gente não teria fé. Se Deus falasse tudo para você como vai ser sua vida daqui até o final, da onde que estaria a tua fé? Você saberia o que iria acontecer? E uma das coisas que Deus requer de nós é a fé, e a fé está justamente a gente não saber aquilo que a gente vai ver, né? E a fé é a confiança naquilo que a gente não vê. Então, a base para a fé é porque Deus deixou a vontade dele escondida lá. E a gente tem que tomar como base para nossas decisões a parte que ele revelou, né? Que é a que está na palavra de Deus. Isso é interessante que você está falando, Dani, que até o que o Wellington colocou aqui sobre casamento, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E como você falou, se Deus tivesse revelado, né, como seria a minha vida, não teria graça, porque aí não existiria fé, né? E muitas das vezes a gente toma aí atitudes, né? E a gente caminha com Deus, tem fé, acredita, e a palavra de Deus diz que aonde a gente colocar a planta dos nossos pés ali, né? E a gente colocar as mãos, seriam abençoados, né? E a vontade de Deus, muitas das vezes, é que nós sejamos abençoados, sim, né? Mas tem a forma correta de se fazer, porque as pessoas pegam e se prendem, né, nessas passagens e fala assim, não, mas o Senhor falou onde eu pôr as mãos vai ser abençoado, né, e toma decisão em cima de uma palavra, né? A palavra tem poder para se cumprir, mas mais do que a palavra é a nossa vida com Deus. Mais do que a palavra, não adianta vir um profeta, um pastor, não adianta vir aqui e ministrar a bênção sobre a sua vida, o Hélio, Daniel, sobre a minha vida. Mas se eu não tiver, né, a consciência de ter um caminho, de viver um caminho com Cristo, buscando a cada dia melhorar, aperfeiçoar e não lutar por aquilo que foi liberado, não vai acontecer. Se eu não lutar por aquela palavra que foi liberada, não vai acontecer. Não adianta vir aqui e falar assim, você vai ter um casamento abençoado, e a vontade de Deus é que seu casamento seja abençoado. Mas se você não lutar para isso, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Para não se ficar preso numa palavra. A Bíblia é cheia de promessas, né? De promessas de bênçãos, né? Só que não é só eu falar assim, eu acredito, eu tenho fé e eu creio nessa palavra. Eu tenho que lutar para que aquilo ali aconteça na minha vida. E o problema é esse. Muita gente fala assim, é da vontade de Deus, vou tomar posse, vou casar, vou comprar, e depois não luta, né, para que aquilo ali permaneça, para que tenha raízes firmadas no Senhor, um casamento, sei lá, um trabalho, né, e tudo isso daí, se você não lutar para que isso seja estruturado na palavra, não vai ser duradouro, e aí amanhã ou depois você vai falar assim, Deus me enganou, colocou paz no meu coração, eu acreditei nele, tive fé que era da vontade dele e no final não aconteceu. Mas aí que tá, talvez aquilo ali Deus até tinha para você,
Talvez seria uma bênção, mas você fez com que isso tornasse maldição, você faz com que isso seja destruído, porque você não luta por aquilo e fica esperando somente que Deus faça a parte dele, e muitas das vezes a gente não faz a nossa parte, né? E depois cobra, né, que era a vontade de Deus, que não era, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Bem interessante, Tiel, isso que você disse, né? Faz a gente refletir bastante. Eu trouxe 2 simples aqui, atitudes para a gente entender dentro da palavra de Deus, que como ser humano já existiu, não há nada novo debaixo do céu, né? Então as pessoas erravam lá atrás disso. E a Bíblia, a palavra de Deus, traz para nós, para a gente não errar mais. É um aprendizado para a gente analisar essas histórias, né? E diz que o sábio aprende com os erros dos outros, né? Das outras pessoas. Então que a gente possa ser sábio, né? E você possa entender e compreender a vontade de Deus. Lá em Samuel, né? O profeta Samuel é levantado por Deus, e depois de um tempo, não vou entrar em detalhes da história dele, ele estava bem velho já, e o povo não estava se agradando mais de Samuel. Mas não porque Samuel estava errando nas atitudes, não, Samuel seguia a vontade de Deus. Só que o povo olhava para ele e enxergava um ancião, um homem velho. Então eles queriam um rei novo, e de tanto insistir com Deus, não era a vontade do pai. Então eles pediram, e Deus acabou entregando Saul. Foi uma vontade não positiva de Deus, mas uma permissiva, que é o que acontece quando a gente toma, né, Tiel, atitude com o coração. Por que Deus deixa acontecer? Por que isso acontece? É uma vontade permissiva, né? Segundo a misericórdia e a graça dele, por nos amar tanto e nos escolher, então ele permite a gente talvez cometer alguns erros, deslizes, mas para a gente aprender e voltar para o caminho certo. Então nessa passagem é levantado Saul no começo, ele teme a Deus, ele toma algumas atitudes certas, mas depois no final, para resumir para vocês, depois vocês leem, né, que estão ouvindo esse nosso podcast de hoje, vocês leem todo o contexto dessa história, que vocês vão aprender muito que Saul foi um reinado muito ruim, ele se depravou, não seguiu a vontade de Deus, o povo sofreu demais. Então assim, para cada atitude, né, nossa, se a gente seguir a emoção e não seguir a vontade de Deus, mas o nosso coração, essa paz que muitas das vezes a gente precisa analisar, como o Tiel disse, né? Se está na razão da palavra, na razão de Deus, ou no nosso coração enganoso, né? Para a gente não colher, então, os erros. Outra história também de Davi, né? Davi, ele tinha um reinado grande, ele estava na posição de rei. Um dia ele acordou ao meio-dia, tarde, olhou uma mulher formosa lá fora, e ele tinha a liberdade de tomar pessoas e trazer para servir, mas ele toma essa mulher e escolhe adulterar com ela. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas por que ele erra assim? Porque neste momento ele escolheu errar, escolheu com o coração dele e esqueceu dos princípios de Deus, da palavra de Deus. E a consequência, né, tanto de Saul ali reinando, foi o sofrimento do povo, e Davi aqui também perdeu um filho vítima desse pecado que ele cometeu. Então a gente comete muitos erros na nossa vida por causa de não analisar, né? Só para finalizar aqui, a minha intenção que eu estou colocando aqui, Salmo 119 vai falar assim: como que pode o homem, o jovem, se manter puro no caminho de Deus, acertar nas coisas de Deus? Aí a resposta já vem do salmista: observando segundo a tua palavra. Então onde vai estar a vontade de Deus? Nos princípios da palavra de Deus, que a gente possa se atentar com isso. Sim, só voltando lá no que a nossa primeira convidada disse do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo toca. Mas a gente observa que a função do Espírito Santo não é somente ensinar coisas novas, mas nos lembrar daquilo que a gente leu, né? Se a gente não estudou, a gente não buscou os princípios de Deus, a gente não procurou saber qual que é a vontade dele na sua palavra que foi revelada, e o Espírito Santo não vai nos lembrar, ao contrário de quando a gente está aprofundado na palavra, como Jesus, quando foi interrogado por Satanás, ele respondeu com a palavra. O Espírito Santo ajuda a gente a nos lembrar nas dificuldades, né? Como a gente deve agir, se a gente conhecer os princípios de Deus. Então a gente tem que buscar conhecer primeiro os princípios de Deus, para então o Espírito Santo possa agir em nosso favor, nos lembrando, né? E nos corrigindo antes que a gente cometa o erro, né? Antes que a gente peque, o Espírito Santo vem para nos lembrar dos princípios que a gente está falhando, né?
só entrando num ponto aqui que não foi entrado ainda, mas geralmente a gente ouve também esse jargão aqui, né? Se for da vontade de Deus, eu faço isso, aquilo, como se a pessoa estivesse fugindo da responsabilidade de definir aquilo ali, né? Eu não quero tomar uma decisão agora, eu falar, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Ou se for da vontade de Deus, muito acontece isso, aquilo, né? Como uma justificativa para falta de ação, né? Ou para falta de tomar uma posição ali. Então, a gente pode ver que a gente não tem que usar, como falou Tiago lá, né? Vocês falam que pode fazer isso ou aquilo, mas vocês deveriam dizer, se for da vontade de Deus, farei isso ou aquilo. Mas aquele contexto era um contexto diferente. Ele estava falando que a gente não pode afirmar uma coisa que a gente não sabe se pode acontecer. Mas é diferente da gente ficar esperando ali... Na verdade, a pessoa joga a responsabilidade toda em Deus, né? Sim, como se ela não ele toma a atitude daquilo que ele quer e a responsabilidade ele joga em Deus, né? Porque se depois der errado, foi Deus que não quis, que fez com que isso aqui desse errado, né? E acaba transferindo a responsabilidade, né? Que a responsabilidade, na verdade, de assumir, né, o erro, a falha é nossa, e aí a gente fala assim, não, mas era a vontade de Deus, porque agora aconteceu assim também, e acaba tirando todo esse peso das costas e lançando em Deus como se ele fosse responsável pela escolha errada, né? Sim, justamente essa parte entra lá na vontade, igual o Elton disse, permissiva de Deus, né? Ele não vai te bloquear de você fazer aquilo lá que você falou que vai fazer, né? Mas existe o livre-arbítrio, né? Existe o livre-arbítrio, mas você também não vai... você não está tomando um caminho que é de acordo com a palavra, né? Você está tomando um caminho que é de acordo com as suas vontades, os seus sentimentos, e você não parou para observar a palavra. É interessante, lá no livro de Jeremias 18, vai falar sobre a casa do oleiro, né? E quem não conhece a história vai lá ler Jeremias 18, e lá no capítulo 7 vai estar falando assim, no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar, para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Olha que interessante, né? Que muitas das vezes, se a gente entender, Deus ele sempre vai falar com as pessoas, de alguma forma ou de outra, usando profetas, ou às vezes num louvor, né, que você ouve. Deus ele sempre vai estar direcionando o ser humano, né? E é interessante aqui que esse povo já tinha Deus já tinha determinado algo já, pelas atitudes dele, pelas escolhas deles, Deus já tinha determinado algo para este povo. Mas Deus fala que se esse povo se arrepende e entende que eles estão tomando um caminho errado e muda, né, o pensamento, então a maldição que iria vir, Deus pega e não deixa vir mais e traz a bênção sobre eles. Então é interessante isso daí, porque é muito bom a gente analisar sempre. Não que no primeiro passo, no primeiro erro, a tua vida vai acabar. Não é assim. Muitas das vezes a gente vai escolher, né, vai orar e talvez não tenha uma resposta concreta, porque existem coisas que nós temos que decidir. Temos que aprender isso como ser humano, que tem coisas que nós temos que decidir. Como que vai decidir o certo ou o errado vai depender de uma grande análise da forma que você tem vivido, de tudo aquilo que você tem buscado, né? Mas se mesmo assim você errar, não jogue essa responsabilidade em Deus. Não fala que era a vontade de Deus, eu tomei a decisão, porque Deus fala, porque eu sei que se eu tomar a decisão, eu sou um homem de Deus, Deus vai ter que me abençoar. Não é assim que funciona. Você tem que analisar. Tomou a decisão, está dando errado, não é o final. É só você analisar a situação, se arrepender e Deus vai vir com a vontade dele, né? Mesmo que você tomou uma decisão que não era a vontade dele, mas se você se arrepende, você conserta o teu caminho, aí sim ele vem e coloca a vontade dele, né, sobre a tua vida, que aí você vai entender que é totalmente contrário daquilo que você decidiu. Então é muito importante, essa passagem mostra assim muito bem que o povo eles estavam na decisão deles. E talvez, muitas das vezes, a gente decide pensando que Deus vai abençoar, pensando que é a vontade de Deus, né? Mas, mais uma vez eu falo, se você buscar, se você analisar a tua vida com Deus,
se você analisar aonde você tem buscado, de que maneira você tem buscado resposta, eu tenho certeza que você vai entender que o caminho que você tomou foi um caminho errado. E você pegar e reconhecer isso, reconhecer que tomou um caminho errado, se arrepender e buscar em Deus, Ele vai vir e vai trazer a bênção dEle e a vontade dEle sobre a tua vida, e você vai começar a entender qual é o plano dEle para você. Se a gente olhar muito do que você falou, Tiel, o pessoal olha lá para o texto de Romanos 8:28, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Geralmente a pessoa usa esse texto como referência para se defender. Para se defender. Mas só que você não observa que no versículo seguinte ele explica o que irá cooperar para o bem. Ele não falou que simplesmente assim. No versículo seguinte ele fala para que nos transformemos à imagem do seu filho. Então a vontade de Deus já está ali. Qual que é a vontade dele? É que nós nos tornemos a imagem do seu filho. E se nós nos tornamos a imagem do seu filho, a gente está totalmente de acordo com a vontade de Deus e tudo vai cooperar realmente para o nosso bem. E essa é a vontade que ele está querendo mostrar ali, né? Que o apóstolo Paulo está querendo mostrar. E não que tudo que a gente fizer vai dar certo, a pessoa nem pensa sempre, que é dessa né, forma. Dani? Às vezes vai dar errado. Às vezes dá errado. Que, como que você vai ver? Se você continuar lendo Jeremias, aí você vai ver o contrário, né? Vai ver o contrário. A pessoa está fazendo tudo certo, tudo que agrada a Deus, mas se começa a tomar decisões erradas, Deus também, aquela bênção que tinha para alcançar, as coisas boas que Deus já tinha determinado para a vida da pessoa, Deus retém e vem o quê? Vem maldição sobre a vida da pessoa, vem perca, vem destruição. Mas aí a gente tem que estar com os olhos abertos para enxergar o erro, né? Para enxergar o erro e reconhecer. Isso é muito interessante, né? Até o que o Dani expressou aqui em Romanos 8:28 e 29, né? A gente se transformar cada dia em Cristo, a imagem e semelhança dele. Por que isso, né? Talvez algumas pessoas que estão ouvindo, mas por que eu tenho que obedecer à vontade de Deus, né? Eu acho que é um ponto interessante a gente comentar aqui, né, Dani, Tiel? Por que eu devo obedecer? Por que, né, se conformar à imagem de Cristo? Porque a vontade de Deus, a maior vontade de Deus para nós, ela está expressa na vida do Senhor Jesus, do Filho amado dele, quando ele tocou aqui nessa terra. E tudo que ele tem de ensino, porque a palavra de Deus é o melhor livro para nós ler, é o manual de vida do cristão. Por quê? Na vida do teu Filho amado está expressa toda a vontade do Pai. Então, se a cada dia a gente buscar se parecer com Cristo, né? Como o Dani leu esse versículo em Romanos 8:28 e 29, se cada dia a gente buscar se intensificar, se parecer com Cristo, se o mundo entendesse isso, né? Se as pessoas abrissem seus olhos, seu coração para entender isso, seria totalmente diferente. O amor, então, ia ser muito melhor expressado, a alegria verdadeira. Então, assim, só para deixar algo aqui para a gente de reflexão, como que eu sei que é a vontade de Deus? Se as tuas, analisa isso que eu vou te dizer, se as suas atitudes se harmonizar com Cristo, com os ensinamentos, com a palavra de Deus, então isso é da vontade de Deus. Se não se harmonizar, se você vê que as engrenagens não se encaixam aí, então você pode repensar, e como o Tiel leu o texto aqui, né, se arrepender de coração e pode voltar e tentar consertar suas atitudes antes que você cometa algo através das suas emoções, seu coração, como a gente já falou, e aí venha sofrer as consequências depois. Amém. Caminhando para o final aqui, eu acho que um resumo aí, um texto que eu li aqui do Kevin DeYoung, eu acho que está bem direcionado àquilo que a gente disse aqui hoje, né? Diz assim o texto: somos obcecados pelas coisas sobre as quais Deus não se manifestou e talvez nunca se manifeste. Ao mesmo tempo, gastamos pouco tempo em todas as coisas que Deus já revelou na Bíblia, né? Então, que a gente possa vir e procurar na Bíblia conhecer qual que é a vontade revelada de Deus, para que no momento das nossas decisões, né, no momento da gente tomar alguma posição, a gente possa ser, através da ação do Espírito Santo, possa nos lembrar e nós tomamos a decisão correta, né, segundo a vontade de Deus. Filho, o vô tá até chorando aqui, filho, de tanta emoção. O vô tá aí ainda, vô? O vô ficou quietinho, porque o vô tava só ouvindo aqui. E o vô emocionou, que o vô lembrou lá atrás, quando o vô converteu.
O vô conheceu a Cristo e aprendeu, não esqueceu nunca mais, que a maior vontade de Deus, a maior vontade era que o vô servisse. E um dia eu vou morar com ele na glória. Isso aí, vô. E o vovô, até hoje, 50 anos servindo a Cristo, o vovô está aqui. E essa vontade o vovô não esquece, que é o amor de Deus para a minha vida. Glória a Deus, e o Senhor fez eu lembrar Glória a desse Deus, dia. Glória a Deus. Deus O vovô está abençoe, muito viu, vô? contente, viu, filho? O vovô está contente de ter participado aqui. O vovô já vai Muito obrigado, agradecendo por aqui. O vovô vai pelo levar o convite. Fusca para arrumar, né, vovô? O Fusca o vovô já vendeu, agora o vovô Vovô tá vendeu. moderno. O vovô aí tá sim, moderno. O vovô. vovô agora anda de carro novo, né? Ô, vovô, Ó, que o vovô benção. trabalhou a vida inteira, Isso né? é fruto de seguir a Trabalhou vontade de vida Deus, né, inteira, vovô? E o vovô, se o vovô não tivesse trabalhado, o vovô ia andar de carroça, ia falar que não é, que Deus não abençoou, né? Mas o vovô trabalhou, que é a coisa natural, e alcançou, e Deus permitiu, né? Então o vovô agradece a oportunidade, e uma Amém, próxima pô. o vovô vai vir contar as histórias para vocês, tá? Muito obrigado, viu, filho? Tá ok, vovô. Eu queria só agradecer também por mais um momento de aprendizado. A gente vem aqui falar, talvez ensinar um pouquinho do que a gente sabe, mas a gente aprende muito, né? Aprendemos com o vovô, com o Dani, com o Tiel, pela misericórdia através da minha vida. Eu gostaria, Dani e Tiel, só de ler um texto aqui que me chamou muita atenção nesse estudo de hoje. Está lá em João 6, do 35 até o 40. Eu vou ler aqui para vocês. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Presta bem atenção, 39 fala assim: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele têm a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Então essa é a vontade maior, eu creio, de Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus por essa palavra. Se resume aí, né? A vontade de Deus. E eu agradeço, né? Eu achei engraçado o vovô falando que hoje ele está moderno, né? E assim também a palavra de Deus, né? Muita gente acha que a Bíblia, as Escrituras é passado. Mas na verdade o vovô falando, eu lembrei aqui, a Bíblia é moderna. Porque ela se renova a cada dia e sempre nova, né, vai Tiago? trazer algo novo para as nossas vidas. E uma das formas da gente entender a vontade de Deus é através dela. Então não deixe de buscar a vontade de Deus na palavra, não deixe, porque ali você vai encontrar todo o plano, todo o projeto que Ele tem para a tua vida. Eu quero agradecer a todos os que estiveram com a gente aqui até agora e que estejam com a gente nos próximos episódios que virão também. Até mais. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Agradeço a todos os nossos participantes que colaboraram conosco, né, que exporam as suas opiniões a respeito do que eles entendem sobre a vontade de Deus. Peço que vocês nos acompanhem em nossas redes sociais, como o Facebook, a nossa página, né, no Facebook, o Instagram, o nosso canal no YouTube, que deixe seus comentários, curtam os nossos trabalhos e compartilhem com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.